As cervicites nós vamos dividir em duas, didaticamente, a gonorreia e a clamídia. Isso é uma divisão bem didática. Então, se você vê que tem a prova está te dando uma lesão cervical, uma cervicite, nós vamos pensar em gonorreia e clamídia. Tá? A gonorreia é causada pela Neisseria gonorreia. As mulheres geralmente são assintomáticas. Por isso é feito um rastreio periódico. Deve ser oferecido um rastreio periódico naquelas mulheres de alto risco para contrair a doença. E quem são as mulheres de alto risco? Interessante que as meninas abaixo de 25 anos são consideradas de alto risco. Aquelas que têm outras doenças sexualmente transmissíveis são de alto risco. Aquelas que têm parceiros novos ou múltiplos parceiros também entram no grupo de alto risco. E as que não utilizam preservativo, masculino ou feminino, no caso o condom ou a camisinha, são fatores de risco. Nessas mulheres, vale-se a pena fazer o rastreio periódico, não só do gonococo, quanto da clamídia. Principais sintomas: vaginite ou cervicite e uma secreção vaginal branco-amarelada, não tem odor, profusa bastante e não é irritante. E pode infectar as glândulas de Bartholin ou de Skene, o endométrio e as trompas de Falópio. Isso aqui é importante, hein? Aquela paciente que aparece com bartolinite de repetição deve ser tratada para gonorreia e clamídia, principalmente para gonorreia, tá? Como é feito o diagnóstico? Tem que se identificar a Neisseria gonorreia. É um bacilo gram-negativo que invade as células epiteliais, colunares e transicionais. Então, o diagnóstico é feito com a identificação do patógeno. Como é que vai ser o tratamento? O tratamento, a primeira opção pelo Ministério da Saúde é o ciprofloxacino 500 mg em dose única. Uma opção importante, mais difundida, é a ceftriaxona 250 mg intramuscular em dose única, mas também pode ser feito 500 mg ou 1 grama intramuscular. Cefixima 400 mg em dose única é uma opção também. Ofloxacina é uma outra opção de 400 mg via oral em dose única. Em menores de 18 anos está contraindicado ciprofloxacina e ofloxacina. Então deve ser feita a escolha pela ceftriaxona, tá? Lembrando que tem que ser tratado, aconselhado, testado o parceiro sexual. Não adianta tratar a mulher e não tratar o parceiro. Aquelas que têm múltiplos parceiros, você vai tratá-la e falar, previna-se, use camisinha, etc. Daí a importância que o Ministério da Saúde pede combinado o método anticoncepcional, porque aí a camisinha vai prevenir esse tipo de problema, esse tipo de doença. O parceiro, lembra, o parceiro e a paciente que fizer o tratamento para gonococo, se não disponível a pesquisa para clamídia, trate também clamídia. Se você não consegue excluir se ela tem ou não clamídia, trate. É muito comum acontecer gonococo e clamídia concomitantes. Então isso é importante. Isso geralmente pode cair em prova. Tratou gonococo, não encontrou, não tem formas de encontrar clamídia, trata clamídia. E a recíproca é verdadeira. Tem clamídia, não sabe ou não consegue excluir gonococo, trate gonococo. Clamídia ou Chlamydia trachomatis é a segunda doença sexualmente transmissível mais prevalente nos Estados Unidos. As mulheres são assintomáticas na maior parte delas. Por isso, é recomendado o rastreio anual, principalmente naquelas mulheres menores de 25 anos e que têm fatores de risco. E são os mesmos fatores de risco para o gonococo. Menor de 25 anos, com outra DST, com múltiplos parceiros ou com parceiro novo, e aquelas que não usam preservativo, não usam camisinha.
Uma característica importante desta bactéria, da Chlamydia trachomatis, é que é um parasita intracelular obrigatório. Isso vem nos laudos anatomopatológicos, histológicos, que é um parasita intracelular obrigatório. E ela vai causar uma infecção colunar epitelial, naquele epitélio colunar. Então é uma extensão, na lâmina é típico, então é importante saber, dificilmente isso vai ser cobrado para vocês, mas lembre-se que é um parasita intracelular obrigatório, porque às vezes vem só esse termo, presença de parasita intracelular obrigatório, pensem na clamídia. Quais são os principais sintomas? Descarga mucopurulenta, secreções endoscervicais abundantes, o tecido ali endocervical edemaciado, hiperêmico, pode vir com uretrite e conjuntivite. É comum ter um pródromo antes de acontecer esses sintomas, com conjuntivite, com uretrite, um mal-estar, às vezes uma febrícula, tá? O diagnóstico é feito pelos métodos de pesquisa ELISA, NAAT, pode ser feito cultura e análise microscópica, que aí você vai ver 20 ou mais leucócitos por campo. Mas geralmente cultura ou ELISA é bem difundido, então não é difícil de fazer esse diagnóstico. Como é feito o tratamento? Azitromicina 1 grama VO em dose única, tratamento fácil, simples, pode ser feito ali na hora no próprio posto de saúde. Lembra que tem que tratar o parceiro também. Doxiciclina, eritromicina estearato, tetraciclina, ofloxacina são outras opções. A doxiciclina 100 mg via oral de 12 em 12 horas por uma semana. A eritromicina também estearato 500 mg VO de 6 em 6 horas por uma semana. Tetraciclina 500 mg por uma semana. Ofloxacina 400 mg 2 vezes ao dia, também por uma semana. Lembrando da contraindicação de ofloxacina nos menores de 18 anos. Ok? Agora é o seguinte, para ficar mais fácil, porque isso é um tema que pode cair em prova e que geralmente cai em prova, nós vamos fazer uma espécie de resumo, uma lembrança e fazer uns quadros mais objetivos para vocês, ok? Nós vamos dividir em síndromes. Síndrome do corrimento vaginal, corrimento uretral, úlcera genital e dor pélvica crônica, ou dor, desconforto ou dor pélvica na mulher. Quais são os sintomas mais comuns do corrimento? Corrimento vaginal, prurido, dor à micção, dor durante relação sexual e um odor fétido. Os sinais mais comuns: edema de vulva, hiperemia, corrimento vaginal ou cervical visto ao especular. Quais são as doenças? Se você vê na prova corrimento vaginal, edema de vulva, corrimento cervical, hiperemia, nós vamos pensar em vulvovaginite infecciosa. Dentre elas, tricomonas, a vaginose, candidíase e as cervicites, gonorreia, clamídia. Aí a prova te fala, corrimento uretral, prurido, corrimento uretral, estrangúria, dificuldade para urinar, polaciúria, disúria, também odor fétido, principalmente corrimento uretral. O que nós vamos pensar? Gonorreia, clamídia, tricomonas, micoplasma, ureaplasma. Na úlcera genital é mais fácil. Apareceu essa palavra, úlcera genital, nós vamos pensar sífilis, cancro mole, cancro duro, herpes, donovanose. Ok? Desconforto ou dor pélvica. Cai na prova. Paciente com dor pélvica crônica, desconforto, dispareunia, dor à palpação abdominal, dor à mobilização do colo, febre. Nós vamos pensar em gonorreia, clamídia e os anaeróbios. Dentre os manuais do SUS, para a medicina populacional, para aqueles lugares que não tem muita escolha de tratamento ou de diagnóstico, que não tem muito instrumento para o diagnóstico, foram criados fluxogramas para atendimento em massa, atendimento populacional.
E isso pode cair em prova, já que vocês estão fazendo uma revalidação para um sistema médico brasileiro. Então isso aqui é importante saber, esses fluxogramas. Teoricamente, para a vida prática nossa, ele vai ser importante, mas não é o ideal. Então nós temos que lembrar que isso aqui é um fluxograma para a medicina populacional e para a prova, ok? Apareceu úlcera genital. Vai ser feita a anamnese e o exame físico. Você vai se perguntar, tem evidência na história ou no exame físico de lesão com vesícula? Se sim, nós vamos tratar herpes. Se não, nós vamos perguntar, essa lesão é crônica? É uma lesão com mais de 4 semanas? Não, não é. É uma úlcera genital, não é vesiculosa e não é crônica, não tem mais 4 semanas. Nós vamos tratar sífilis e cancro mole. Agora ela não tem história de vesícula, ela tem mais de 4 semanas, nós vamos tratar sífilis, cancro mole, nós vamos fazer biópsia e tratar donovanose. Nesse caso, apareceu úlcera genital, nós vamos aconselhar e nós vamos pedir sorologias para outras doenças sexualmente transmissíveis. HIV, VDRL, hepatite B, hepatite C. Nós vamos vacinar contra a hepatite B, nós vamos enfatizar o tratamento do parceiro, nós vamos notificar e convocar esse parceiro. E aí nós vamos fazer um acompanhamento dessa paciente. Entendeu como é que funciona esse fluxograma? Apareceu úlcera genital, você pensa, tem vesícula, herpes. Não tem vesícula, não é crônica, sífilis, cancro mole. Não tem vesícula, é crônica, nós vamos tratar sífilis, cancro mole, fazer biópsia e tratar donovanose. Tá? Existe o fluxograma também quando há corrimento vaginal. É um fluxograma mais extenso e difícil, né? Porque às vezes é difícil você, de repente, identificar se esse corrimento ele é patológico ou não. Mas como eu disse, é uma medicina de grupo, é uma medicina populacional. Então vai tratar tudo, vai englobar o que tiver. Como é que é feito então o fluxograma do corrimento vaginal? Vai ser dividido em 2 fluxogramas. Se você tiver disponível microscopia, o exame a fresco, você usa um fluxograma. Se você não tem, e aí você tem disponível o teste de KOH ou o WIF test, aí você vai usar outro fluxograma. Ok. Você tem o teste microscópico, você tem o material para fazer o exame a fresco. Então a paciente vai aparecer com queixa de corrimento vaginal. Feito a anamnese e o exame ginecológico, você viu que ela se encaixa no critério de risco para a DST, ou no exame físico, você acha alguma coisa que te lembra ou te remete a cervicite, exemplo, mucopus ou friabilidade no colo, e essa paciente tem fatores de risco, por exemplo, o parceiro dela está apresentando sintoma, uma uretrite, um corrimento uretral, ou ela tem múltiplos parceiros, ou promiscuidade, ou parceiros novos, ou não faz uso de método anticoncepcional com camisinha. Se ela encaixa nesses critérios, aí você vai tratar a gonorreia e clamídia. Se ela não se encaixa nesses critérios, você vai coletar o material, vai fazer o exame a fresco. Achou IFA? Trata a candidíase. Achou Klebsiella? Vaginose. Se você achar o tricomonas, flagelado, bem típico, tricomoníase. Ok? Não achou nada disso? Às vezes é só um muco, às vezes é fisiológico. Tá? Então esse fluxograma é importante. Se você tem o material para o exame a fresco, você vai procurar IFA, vai procurar Klebsiella e vai procurar tricomonas. Achou um desses 3, trata especificamente. Lembrando de oferecer, nessas pacientes que têm doença sexualmente transmissível, exame de HIV, VDRL, hepatite B e C, vacinar para hepatite B, tratar e
tratar o parceiro também. No seu posto de saúde ou no seu consultório você não tem disponível o exame a fresco, mas você tem o KOH. Então nós vamos fazer este fluxograma. Aquela paciente, da mesma forma, se encaixou nos critérios de risco, você vai tratar a gonorreia e clamídia. Ela não se encaixou, você vai fazer o IF teste. E aí vai fazer o teste de pH. pH maior que 4,5 ou com teste de KOH positivo, você vai tratar vaginose e tricomoníase. Se o pH menor que 4,5 e o KOH negativo, você vai ver o aspecto desse muco, desse corrimento, e vai ver, é grumoso? Tem eritema? É grumoso, brancacento, um queijo cottage? Sim, candidíase. Não fisiológico. Tá bom? Claro que se você tem o KOH e tem o exame a fresco, pode ser feito os dois. Se você tem uma fita de pH, é feito tudo. Tá bom? Lembre de tratar parceiro, oferecer sorologias e tratar a paciente. Corrimento uretral é mais simples. O paciente está com queixa de corrimento uretral. Você vai ver, tem bacterioscopia disponível? Se você tem e vê diplococos gram-negativos intracelulares presentes, o que é isso? Clamídia e gonococo. Não viu? Vai tratar clamídia. Tá bom? Se você não tem disponível a bacterioscopia, você vai tratar os dois, clamídia e gonorreia. Lembrar de oferecer também sorologia, vacina para hepatite B, tratar o parceiro. Doença inflamatória pélvica, nós vamos dividir ela em 3, didaticamente, em DIP silenciosa, aguda e DIP crônica. O que é, por definição, doença inflamatória pélvica? É a infecção dos órgãos do trato genital ou trato reprodutor superior. Quais são as características? Pode ser também sinônimo de salpingite aguda. Algumas pessoas chamam a doença inflamatória pélvica aguda de salpingite aguda. Por quê? Porque o principal órgão reprodutor acometido é a trompa de Falópio, são as tubas uterinas. E quais são os principais agentes etiológicos? Neisseria gonorreia, que é o causador da salpingite clássica, que é o principal, é o gonococo, Trichomonas vaginalis e a Chlamydia trachomatis. Existe um fator de risco maior de ascensão dessas bactérias durante a menstruação. Isso é só um dado para se lembrar. Existem alguns estudos que mostram que a bactéria, quando ela acende, qualquer tipo de bactéria, e que vai infectar ou o endométrio ou a tuba uterina, elas geralmente não causam inflamação local. Mas se essas bactérias elas estão juntos do gonococo, da Neisseria gonorreia, elas vão apresentar uma inflamação exagerada do epitélio, principalmente do epitélio da tuba uterina. Então isso é importante. É normal haver uma ascensão de bactérias que vai passar pelo canal cervical, endométrio e pode atingir a tuba uterina. Claro que isso não é na normalidade, mas isso pode acontecer. Dificilmente acontece um processo inflamatório exuberante. Mas se há ali o gonococo, essa resposta inflamatória é muito exagerada. Daí a importância do gonococo e daí a importância das trompas de Falópio, que é o local mais acometido. Quais são os fatores de risco para a doença inflamatória pélvica? Duchas vaginais, ser solteiro, uso de drogas ilícitas, múltiplos parceiros, situação socioeconômica mais baixa, novos parceiros sexuais, jovens abaixo de 25 anos, aqui ele coloca entre 10 e 19 anos, presença de outras doenças sexualmente transmissíveis, o parceiro com sintomas de uretrite
ou gonorreia diagnosticada, se a paciente já tem um diagnóstico anterior de doença inflamatória pélvica, aquela paciente que não usa método anticoncepcional, nem de barreira, nem hormonal, e um teste positivo para gonococo e para clamídia. Qual é a definição de DIP silenciosa? Qual a definição de doença inflamatória pélvica silenciosa? São aquelas infecções múltiplas ou contínuas de baixo grau nas mulheres que não têm sintoma. Silencioso é porque ela vai ter cronicamente aquela doença e não vai apresentar sintoma. Mas o que ela vai apresentar? Geralmente, infertilidade. Esse é o principal acometimento. É um diagnóstico que geralmente não é clínico. Como ela não apresenta sintoma, você vai descobrir isso secundariamente. Aquela paciente que não consegue engravidar, tem uma dificuldade, e aí você vai fazer uma esterossalpingografia, por exemplo, e aí tem uma obstrução tubária. A gente vai fazer esse diagnóstico também com aquela paciente que já tem uma história prévia até tratada de doença inflamatória pélvica. Aquelas pacientes também que têm positivo clamídia ou gonococo, você também pode pensar em DIP silenciosa. Se às vezes você vai fazer uma laparoscopia, uma laparotomia, pode ser que você ache alguma coisa. Então, a paciente não tem clínica nenhuma, mas quando a gente vai fazer uma laparoscopia, a gente vê toda a pelve com aderência, a tuba retorcida, etc. Nos exames, às vezes pode ser que ela apareça, não haja nenhum sinal de acometimento exterior, mas internamente, no epitélio, aí você vai ver mucosa plana, a ausência dos cílios e uma degeneração extensa das células epitélias secretoras. Então é comum você ver uma paciente que tem fertilidade, não tem obstrução tubária. Na laparoscopia você não acha alteração, mas quando vai fazer biópsia, quando você analisa as células da trompa, as células da mucosa interna, a gente vai ver alterações importantes. Doença inflamatória pélvica aguda. Existe um critério diagnóstico, mas ele só serve para aquelas mulheres que são sexualmente ativas, que estão em risco para doença sexualmente transmissível, que têm dor pélvica em andar inferior do abdômen e que tem excluído outras etiologias. Na mulher que tem esses critérios, sexualmente ativa, risco para DST, apresenta dor pélvica e foi excluído outras doenças, se ela tem dor uterina, dor anexial ou dor à mobilização da cervice, é altamente sugestivo de doença inflamatória pélvica. E se ela apresenta um ou mais dos seguintes sintomas: febre, secreção mucopurulenta cervical ou vaginal, leucocitose na secreção vaginal, um aumento de provas de inflamação, VHS ou PCR, ou você achar gonococo ou clamídia, aí a chance é alta dela realmente ter DIP. Então a gente pode fechar esse critério diagnóstico. Apesar de às vezes ser assintomático, podem existir sintomas que podem te direcionar inclusive para alguma peritonite, uma doença inflamatória pélvica aguda grave. Quais são eles? Dor abdominal, a palpação, descompressão brusca, secreção vaginal com característica purulenta, amarelada, sangramento disfuncional, sangramento aumentado, uma menorragia, por exemplo, febre, calafrio, vômitos, diminuição do apetite, diarreia, cólicas importantes, dispareunia e sintomas urinários. No exame físico a gente pode ver leucorreia, pode ver uma inflamação importante da endoscervice, do colo uterino, uma dor à mobilização, como a gente falou nos critérios diagnósticos, e aí a gente faz um teste para ver se a procura de gonococo e clamídia vai estar positiva. A doença inflamatória pélvica crônica é aquele histórico de DIP mais dor pélvica que nunca foi tratado e que leva para o resto da vida da paciente.
O diagnóstico ele é histológico, como que a gente vai ver? Pela biópsia com inflamação crônica. Para o tratamento da doença inflamatória pélvica, é importante a gente saber como que pode ser feito esse tratamento, de forma ambulatorial ou de forma hospitalar. Então, alguns estudiosos dividiram a DIP em estágios, em 4 estágios. Estágio 1 leve, estágio 2 moderado, sem abscesso, estágio 3 moderado com abscesso, estágio 4 grave. O estágio 1 é o único que pode ser feito ambulatorial, tratamento ambulatorial. Estágio 2, 3 e 4, o tratamento deve ser feito hospitalar. Aqui tem uma tabela, vocês leiam essa tabela, estudem essa tabela, dificilmente vai cair em prova, mas às vezes cai. Algumas pessoas mais maldosas podem impedir o tratamento ou citar se ele tem que ser feito hospitalar ou se ele tem que ser feito a nível ambulatorial. Mas quais são, a grosso modo, as recomendações de hospitalização para a DIP? Quem é que merece fazer o tratamento no hospital? As adolescentes, aquelas usuárias de droga, aquelas que apresentam doença grave, com sintomatologia grave, aquelas que você não sabe se o diagnóstico é aquilo mesmo, que pode confundir com outras doenças, peritonite diversas. Aquela que tem uma peritonite generalizada ou grave, aquelas que apresentam febre alta, ou que seja uma febre acima de 38,3 que ele fala, mas febre é um fator de hospitalização. Aquela que tentou o tratamento ambulatorial e não conseguiu resultados em até 3 dias, até 72 horas. A paciente que teve o útero, o endométrio mexido recentemente, curetagem uterina, histeroscopia ou qualquer outro tipo de cirurgia intrauterina, deve ser feito tratamento hospitalar. Aquela que tem leucocitose acima de 15.000 e as que não conseguem fazer o tratamento por via oral, isso é óbvio. Então, a grosso modo, lembrem disso. O paciente está com sintoma grave, o paciente não consegue ingerir remédio, o paciente está com febre, eu não tenho certeza se é mesmo DIP, interna e faça o tratamento. No hospital, qual é a primeira opção? Aqui vale lembrar que existem várias opções para o tratamento, tanto oral quanto parenteral. Aqui eu trouxe só, na via parenteral, as primeiras opções, que ele vai chamar aqui de esquema tipo A. O esquema tipo A parenteral, vai ser feito com cefotetano ou cefoxitina mais doxiciclina. Tá bom? A dose do cefotetano é 2 gramas, intravenoso, de 12 em 12 horas. A cefoxitina com a doxiciclina, cefoxitina 2 gramas de 6 em 6, doxiciclina 100 mg VO de 12 em 12. Lembrando que a doxiciclina via parenteral pode acabar tendo lesão enteral também. Existe uma variante europeia descrita pelo CDC e pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, para ser feita com ceftriaxona mais a doxiciclina, ao invés da cefoxitina. A ceftriaxona seria feita 1 grama dia intramuscular. Tratamento via oral, o esquema A, a primeira opção, deve ser feita com levofloxacino juntamente com o metronidazol. Então, levofloxacino 500 mg, dose única por dia, por 2 semanas, mais o metronidazol 500 mg de 12 em 12, também por 2 semanas. Outra opção, uma boa opção, é fazer o tratamento com ofloxacino, independente se vai associar ou não ao metronidazol. Então, o tratamento por via oral, preconizado por CDC, é levofloxacino mais metronidazol.